Voltamos! E agora você vê o raio-x com o novo Hyundai HB20. Esse é o Raio-X Web Motors, o quadro que mostra todos os detalhes do carro que você quer colocar na sua garagem. E o personagem de hoje é o Hyundai HB20 na versão topo de linha, a Diamond Plus. Bom, galera, hoje a gente está aqui com um novo HB20, a linha 2020, na versão mais cara de todas, a Diamond Plus, que custa R$ 77.990 e vem com motor 1.0 turbo e câmbio automático de 6 marchas. Vamos conhecer. Bom, a gente vai começar falando do visual, que é o assunto mais polêmico do carro. Ele ganhou essa frente mais bicuda. Muita gente falou que lembra, inclusive, carro da Ford com esse farol mais afilado. A grade manteve o estilo trapezoidal, mas ela está um pouco mais esportiva, com contorno cromado. E ele tem esse bumerangue aqui na região do farol de neblina. Eu, particularmente, não achei o desenho tão bonito. Preferia, para ser sincero, o desenho do HB20 anterior. E ainda tem essas novas rodas diamantadas que são bonitas, tem um desenho bonito, mas são estreitas e pequenas demais. Ela tem o tamanho 185/60 aro 15. Poderia ser 16. Aqui atrás a polêmica do design continua. O carro não ficou tão bonito quanto se esperava. Ele segue muito o Saga, que é aquele protótipo apresentado no Salão do Automóvel do ano passado, e muita gente gostou e muita gente também não gostou. E aqui embaixo, num carro de quase 80 mil, ele tem lanternas que imitam LED. Na verdade, isso aqui não é LED, é uma lanterna lá dentro, normal, halógena, que imita LED. E o curioso é que a luz de ré fica ali, do lado esquerdo, onde normalmente, quando a luz de ré não fica na lanterna, ela fica do lado direito. E aqui é o contrário. Desse lado nós temos a luz de neblina e daquele lado a luz de ré. O carro manteve os 3 tipos de motorizações que tinha no modelo anterior, que são 1.0 aspirado de entrada de 3 cilindros, 1.6 Gama, também aspirado, e esse novo 1.0 turbo que foi totalmente remodelado e está presente na versão de topo. Ele tem 120 cavalos, antes ele tinha menos, e 17,5 kgfm de torque. Esse conjunto combina com um câmbio automático sequencial com opção de troca, tanto na alavanca quanto nas borboletas, de 6 marchas. Com isso ele acelera de 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos, é um número bem atraente, inclusive. Ele tem retomadas muito boas e a velocidade máxima anunciada pela Hyundai é de 190 km por hora. Segundo o Inmetro, o consumo de combustível do carro gira entre 8,6 km por litro e 10,3 km por litro de etanol. O primeiro número na cidade e o segundo na estrada. E com gasolina ele sobe para 12,2 na cidade e 13,9 na estrada. São números que poderiam ser melhores por se tratar de um carro turbo. Aqui dentro o carro melhorou bastante, assim, o acabamento em si é muito melhor, embora ainda tenha muito plástico duro, tanto aqui na parte de cima do painel quanto nas portas, mas o acabamento em si melhorou bastante, a posição de dirigir, o enquadramento aqui da central multimídia, do painel, do quadro de instrumentos, aqui dos comandos do ar-condicionado, tudo melhorou muito, a posição tá mais legal, o volante também melhorou bastante, ele tem um acabamento soft touch aqui de couro, bem costurado, bem feito, o próprio apoio das portas aqui também é muito bem feito e os bancos de couro dessa versão também são muito bons. A cor, particularmente, eu gosto muito, é um tom de couro um pouco amarronzado, com uma costura azul, ele tem inclusive uma parte aqui do painel, na parte central, que é azulada, então é um acabamento que é muito melhor, tá muito mais refinado se comparado ao HB20 anterior. Bom, além de tudo, ele tem 2 porta-copos aqui no console que não são tão largos. Essa garrafinha, por exemplo, aqui, ela entra no maior, mas no menor ela já não entra. Fica apertado. E essa aqui que é menor não entra, quer dizer, ela entra com certo esforço aqui no menor. Então assim, são copos pequenos. E nas portas você tem um porta-copos, só que o vão da porta não é largo, ele é estreito. Então, por exemplo, essa garrafinha que é pequena não entra aqui porque o vão é muito estreito. Você tem que quase que arrombar aqui o negócio para fazer a garrafinha entrar. Então, é um copo muito pequeno que entra aqui. Em termos de tecnologia, esse carro tem bastante coisa, até porque 80 mil reais ele tem que fazer valer esse valor. Então ele tem sistema Stop Start, que desliga e liga o motor em parada rápida, você consegue ativar e desativar aqui pelo canto,
eu vou começar inclusive aqui pelo canto. Ele tem alerta de faixa, então se o carro dá aquela escapada da faixa e você não deu seta, ele corrige o volante, ele avisa. Ele tem o controle de tração e estabilidade que você pode desligar, mas isso é um detalhe importante. Só nas versões mais caras o HB20 tem isso, nas versões de entrada ele não tem. E ele tem um alerta de colisão frontal que você também consegue desligar. Ele, quando vê que você vai parar e precisa parar porque vai bater, e ele vê que você não freou a tempo, aí ele aciona e freia o carro automaticamente. Além disso, como eu falei, o volante tem uma pegada aqui, uma empunhadura muito boa. Ele tem comandos multifuncionais. Desse lado direito você controla o controlador de velocidade, você comanda aqui o controlador automático de velocidade, só que ele não é adaptativo como é um ACC, por exemplo. Ele é mais simples, ele só determina uma velocidade, você comanda aqui, você quiser ficar 100 por hora, 120, você comanda e ele fica, e aí você não precisa acelerar. Desse lado são os comandos da central multimídia, você tem um cursor aqui que vai para cima e para baixo, então ele altera a música se você tiver na multimídia com o celular, ou ele altera a estação de rádio, além dos comandos de volume. Você também tem um botão de comando de voz, então você aperta, se você estiver conectado com o celular, você consegue mandar um comando para o celular ou para a central multimídia por esse botão, e o botãozinho aqui do computador de bordo que fica na telinha digital do quadro de instrumentos. Ele tem um quadro de instrumentos que é muito melhor também em relação ao HB20 anterior, mais fácil de entender. Boa parte dele aqui, 2/3 dele é digital, então você vê informações como velocidade, tanque de combustível, o próprio computador de bordo, tudo digital. E do lado esquerdo você tem um contagiros analógico, então tá tudo aqui fácil de entender. Continuando, temos um botão de partida, que são coisas praticamente fundamentais em um carro de quase 80 mil, freio de mão na alavanca, o câmbio automático, como a gente já falou. Esse volante ainda tem borboleta para troca de marcha, quando equipado, obviamente, com câmbio automático. Então, esse carro aqui, ele ainda oferece um prazer ao dirigir mais legal por causa das borboletas. Para quem gosta, é uma maravilha, é muito bom mesmo. E aqui embaixo do porta-objetos você tem uma tomada 12 volts e duas entradas USB. Uma delas para conexão com a central multimídia e outra só para carregamento de celular, que é muito rápida. Então, se você tiver com 20%, 30% do celular e colocar no USB, em meia horinha você está com a bateria cheia, é realmente impressionante. O ar-condicionado desse carro aqui, ele tem um cursor, uma telinha aqui, um display digital central, que não é touch, mas ele fica entre os dois, entre as duas roldanas aqui, e você comanda aqui o circulador interno, o próprio botão de ligar e desligar o ar-condicionado e o desembaçador traseiro e dianteiro, aqui embaixo em botões maiores, né, mais firmes. E aqui em cima a central multimídia com um botão que é o power, né, que desliga e liga, fácil de entender, você aperta ele já liga, você aperta de novo ele desliga. Do outro lado você tem a roldana que comanda as estações de rádio, joga para uma rádio, joga para outra, e as próprias músicas do multimídia. E você tem botões aqui praticamente idênticos aqui aos do ar-condicionado, em que você pode alterar a função da central multimídia. Você pode ir para um setup, que é o menu principal, ou você pode ir para o rádio, ou para o multimídia se você estiver conectado ao celular. Dois botões de procurar tanto para a esquerda quanto para a direita para achar a estação, e uma estrelinha que é um favorito. Você define uma tela favorita aqui, você aperta a estrelinha, ele vai, é meio que sua home. Agora a gente vai lá para trás para ver o espaço. Bom, em termos de segurança, o novo HB20 se mostra muito moderno em alguns pontos, só que em outros ele deixa a desejar. Por exemplo, ele tem 4 airbags em todas as versões. São 2 dianteiros, os obrigatórios, e 2 laterais. Só que ele tem freio a disco na frente e atrás é tambor, o que não é muito compatível com um carro de quase 80 mil como é essa versão. E nessas versões mais caras ele tem controle de tração e estabilidade, como a gente falou, que deveria ser de série em todas também, mas não é. E ele tem aquele sistema de alerta de faixa e um sistema de colisão frontal que freia o carro sozinho se ele detectar que você não vai conseguir parar, o que é uma coisa muito boa, extremamente segura e prática, que todo carro deveria ter, além de Isofix aqui atrás, ganchos para fixação de cadeirinha. Ou seja, ele tem muita coisa boa. 4 airbags, os sistemas semi-autônomos ali de condução, Isofix, só que ele não tem nem freio a disco lá atrás, o que não ajuda muito. Em termos de espaço interno, o HB20 cresceu 2 centímetros de comprimento e também 2 centímetros de entre-eixos, e entre-eixos é o sinônimo aqui do espaço interno. Então, o espaço aqui para os joelhos, teoricamente, está melhor do que se comparado ao HB20 anterior. Só que assim, ele não é espaçoso, ele não é um carro largo, não é um carro comprido, então ele continua sendo um compacto, e uma pessoa grande como eu, por exemplo, aqui, continua apertado. Meu joelho, por exemplo, aqui está colado no banco dianteiro, que está ajustado para mim, eles estão iguais aqui os bancos dianteiros, eu tenho 1,80, então está colado. O espaço para a cabeça aqui não é ruim, ele tem aqui meio palmo aqui de distância da minha cabeça para o teto, então o espaço assim para a cabeça não é tão ruim, porque o carro
carro tem um desenho que não tem um caimento tão cupê, não tem um caimento muito caído, não é muito fechado, então ele é um pouco mais espaçoso para a cabeça. Agora, para as pernas, tá apertado. E quem vai aqui atrás, infelizmente, tem que depender das saídas de ar-condicionado lá da frente, porque aqui, embora tenha uma coluna aqui no eixo central aqui, não tem nem entrada USB, nem saída de ar, infelizmente. Bom, e agora eu vou chamar meus amigos pra gente colocar 3 adultos aqui no banco traseiro pra gente ver como que fica apertado. Entra aí, pessoal. E aí? Confortável ou não? Não dá, né? Viajar assim seria complicado, né? Bom, é bem apertado como dá pra ver. Agora a gente vai ver o porta-malas. Bom, o carro cresceu em comprimento e em entre-eixos, mas o volume do porta-malas do hatch é o mesmo comparado ao HB20 anterior, 300 litros. E daqui a pouco você vai ver dicas para comprar uma Fiat Toro usada. A Web Motors é para todo mundo. É para você que busca um carro novo e na Web Motors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a 0 km. Para você, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Para você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Web Motors você financia com as melhores condições. Até para você que continua achando que não precisa de um carro maior. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. Felipe Rê, 5 anos de casado, 5 anos de paçoca e uma família que tá pra crescer. Será que é agora, hein? Tudo bem, gente. Só não foi dessa vez. Felipe Rê, paçoca, família pra crescer e... Calma, continua tentando. Felipe Rê e paçoca querem uma família maior. Olha o bebê vindo! Agora sim! Família cresceu. Carro cresceu. O quê? Gêmeos? Esperou um, veio 2. Web Motors. É pra família pequena, é pra família grande, é pra você. Eduardo, 48 anos. Ama dirigir. Mas esse trabalho, hein, Edu? Edu, só alegria. Ama o carro. Cansado. Edu, alegria. Ama o carro. Cansado. Opa, aí tem coisa, hein? Edu, mudou o carro? Cansado. Ué, cadê o Edu? É pro outro lado, Edu. Ah, é isso. Vai ser feliz, Edu. Web Motors. É pro Edu, é pra quem quer empreender, é pra você. Bruno, 22 anos, mais uma entrevista de emprego. Acalma essa perna, cara. E aí, rolou? Amanhã tem mais, né? Bruno, entrevista, perninha. Rolou? Relaxa. Bruno, perninha. Ah, sorrindo? Ah, agora sim, boa, garoto. Emprego novo, carro novo, e é isso. Manda ver, Brunão. Web Motors, é pro Bruno, é pra quem sonha com carro zero, é pra você. A Web Motors é para todo mundo. É para você que busca um carro novo e na Web Motors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a 0 km. Para você, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Para você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Web Motors você financia com as melhores condições. E até para você que continua achando que isso funciona. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app.